Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de março de 2018. Feminismo não é só empoderamento pessoal, é luta coletiva. Luciana Genro escreve para o site UFPost Brasil com: entendemos que classe, raça e gênero são vivenciados por mulheres de formas diferentes, e as implicações das discriminações múltiplas se aprofundam para as mulheres pobres e negras. O dicionário da editora Merriam-Webster elegeu feminismo como a palavra do ano em 2017, tendo sido a mais pesquisada em seus registros. No mundo todo, as mulheres estão quebrando o silêncio e exigindo igualdade, respeito e dignidade. No Brasil, tivemos um ano marcado pela luta das mulheres, desde os expressivos protestos de 8 de março até a participação ativa da mobilização das mulheres contra a reforma da Previdência, o que contribuiu para enfraquecer o governo, que precisou adiar a votação para fevereiro. A inacreditável PEC do cavalo de Troia, que tenta criminalizar o aborto até mesmo nos casos em que já é permitido no Brasil, também provocou uma forte reação das mulheres, principalmente nas redes sociais. É neste marco que estamos próximos de comemorar, em Porto Alegre, um ano de atividades da Emancipa Mulher, uma escola de formação feminista e resistência antirracista. Desde abril do ano passado, realizamos mais de 200 horas de atividades, envolvendo mais de 300 mulheres nas aulas fixas e nos eventos abertos ao público em geral. Entendemos que classe, raça e gênero são vivenciados por mulheres de formas diferentes, e as implicações das discriminações múltiplas se aprofundam para as mulheres pobres e negras. O nosso primeiro curso, idealizado e ministrado pela Joana Burigo e pela Winnie Bueno, foi batizado de Laudelina de Campos Melo, não por acaso. Nossa intenção foi homenagear esta mulher negra que foi uma lutadora pelos direitos das mulheres e das empregadas domésticas, fundadora do primeiro Sindicato de Trabalhadoras Domésticas do Brasil. Entendemos que classe, raça e gênero são vivenciados por mulheres de formas diferentes, e as implicações das discriminações múltiplas se aprofundam para as mulheres pobres e negras. Por isso talvez vocês nunca tenham ouvido falar da Laudelina. No Brasil, 94% das pessoas que fazem trabalho doméstico são mulheres e a conquista de direitos trabalhistas para este segmento é muito recente. O feminismo que buscamos fortalecer com a Emancipa Mulher interseccional. Kimberly Williams Crenshaw foi a primeira a utilizar este termo, em 1991, em pesquisa sobre violências vividas por mulheres não brancas nos Estados Unidos. A interseccionalidade estuda não só o fato de ser mulher, mas ao mesmo tempo o fato de ser negra, ou LGBT, trabalhadora, explorada, buscando capturar as consequências da interação entre as diferentes formas de subordinação. O racismo estrutural da sociedade se projeta sobre as mulheres negras de forma brutal, e as consequências estão evidenciadas em todas as estatísticas que demonstram que as mulheres negras vivem dificuldades ainda maiores para acessar educação, saúde, moradia e emprego. São também as maiores vítimas da violência. Recentemente, o dia 9 de janeiro marcou o aniversário de Simone de Beauvoir. Uma pensadora à frente de seu tempo, que abriu o caminho para muitas que vieram depois. Sua célebre frase que diz que não se nasce mulher, torna-se pode ser muito bem adaptada para a própria formação feminista. Afinal, nenhuma mulher nasce feminista, mas nos tornamos feministas muitas vezes mesmo sem conhecer o termo ou ter proximidade com as leituras e a militância com o tempo e a vivência. O próprio fato de ser mulher no mundo de homens nos empurra a uma condição feminista, mesmo que muitas não se percebam assim. O feminismo é também uma luta pedagógica dentro do processo de emancipação das mulheres.
uma disputa que travamos através de palavras e ações pela construção de uma sociedade sem discriminação, onde o assédio seja combatido, em que não haja desigualdade salarial entre homens e mulheres e na qual a cultura do estupro possa ter fim. No Brasil, é impossível falar em todos estes problemas sem colocar a questão racial e de classe no centro do tabuleiro, pois são as mulheres negras e pobres as mais atingidas por eles e frequentemente as mais silenciadas. Neste ano de 2018 vamos seguir este trabalho da Emancipa Mulher, buscando cada vez mais fortalecer este feminismo interseccional, enfrentando o racismo, a LGBTfobia, o machismo e todas as formas de opressão. Para nós, feminismo não é apenas uma questão de empoderamento pessoal. É uma luta coletiva e concreta contra a violência doméstica e social, contra a divisão sexual do trabalho, por salários e direitos iguais de verdade, por creches, por saúde, por moradia e por tantos outros direitos que este sistema capitalista e patriarcal sonega às mulheres trabalhadoras. É nesta trilha que caminhamos, e seguiremos. Carlos Bernardo Loureiro, no seu livro As Mulheres Médiuns, na introdução faz um apanhado histórico da condição feminina. Admiráveis são as realizações da mulher nos diversos setores da humanidade. É sabido, entre os estudiosos da codificação kardeciana, que o espírito não tem sexo, porém, ainda se encontra encoberta, por mistérios insondáveis, a verdadeira função da mulher no processo criador. Por que a dicotomia homem-mulher, masculino-feminino? Só Deus pode responder. Na faixa evolutiva em que nos encontramos, ainda não nos é dada a condição de entender os meandros da lei natural. O que não se pode negar é que há profundas diferenças entre os dois sexos em termos de temperamento, níveis de sensibilidade, aptidão, preferências, conforme esteja o espírito encarnado em corpo feminino ou masculino. Poderíamos dizer que a mulher tem sido profundamente incompreendida no transcorrer da história das civilizações. Embora caiba ao sexo feminino o papel mais importante na preservação e continuidade da vida no planeta Terra, desenvolveu-se, contra a mulher, através dos tempos, por parte do sexo masculino, uma agressividade tão despropositada que se estabeleceu uma espécie de rivalidade altamente prejudicial ao próprio relacionamento entre os espíritos e ao evolver desses dois seres, em que os conflitos dão margem ao surgimento de terríveis obsessões. Os representantes do sexo chamado forte, possuindo mais força física, colocam-se, na maioria das vezes, como detentores do poder, relegando a mulher a um nível inferior aos animais, esquecidos de que safram do ventre do ser que tanto menosprezam. Malgrado as incompreensões, sofrimentos e desprezo de que foi vítima, não se pode negar que, com referência à mediunidade e ao psiquismo, a mulher sempre esteve na vanguarda. E isso efetivamente era reconhecido pelo homem, mesmo a contragosto. Estabeleceu-se, então, nesse campo, uma situação esdrúxula. A mulher era desprezada como ser humano e, em contrapartida, venerada como maga, consultada, em todos os momentos, por homens vaidosos de suas posições de mando. Percebiam eles que a mulher tinha uma sensibilidade muito mais aguçada e que, no trato com o mundo invisível, ela apresentava, ao contrário do homem, maiores possibilidades de desvendar mistérios, sondar o chamado sobrenatural e provocar fenômenos fantásticos. Através das chamadas profetisas, Apolo se manifestava. Após defumações com ervas odorosas, bocas espumosas, cabelos eriçados, gritos e grunhidos, prostravam-se por 2 meses, sobrevindo-lhes, em alguns casos, a morte.
Fato curioso é que, mesmo entre os hebreus, onde a mulher era desprezada e não tomava parte nas funções sacerdotais, houve profetisas, como Maria, irmã de Moisés, Débora, Olda, enquanto que o Novo Testamento registra Ana Maria e as 4 filhas de Felipe o Evangelista. A desvalorização da mulher no mundo ocidental atingiu o seu clímax com o catolicismo. A Igreja Católica chegou ao cúmulo de pregar que a mulher não possuía alma e a realizar concílios para que seus representantes decidissem sobre tão ridícula questão, ignorando, com toda certeza, que Cristo valorizou a mulher em todos os instantes da sua pregação. Se se analisar bem a questão, chega-se à conclusão de que o homem, na verdade, sempre temeu a mulher, sem que se apercebesse deste sentimento. Para ele, o sexo oposto era um enigma e tinha o domínio de algo que lhe causava profunda inveja, percepção além do mundo material e o halo do mistério que o envolvia. A Igreja Católica, através dos seus sacerdotes, ambicionava ter as mesmas prerrogativas junto ao povo. Assim, sem ter as qualidades inerentes ao sexo feminino, adotou uma aparência feminil abatina, querendo, com isso, conquistar os privilégios de que a mulher desfrutava nos campos religioso e místico. Restava apagar as faculdades mediúnicas das suas rivais, o que foi feito através de anátemas, da perseguição e da morte. Transcorreu o tempo e a mulher, através de muitas lutas, vem conquistando seu espaço na sociedade dos homens. As perspectivas se ampliaram, apagaram-se as fogueiras da Inquisição e, hoje, não se queimam mais bruxas como antigamente. A mulher, apesar da resistência da ala masculina, conquistou o pleno direito de ir e vir, de votar e ser votada e de exercitar as suas faculdades, sejam quais forem, livre da opressão. Assim, temos notícias, no transcorrer da história dos fenômenos psíquicos, de médiuns notáveis, em que as representantes do sexo feminino superam, em grande número, os do sexo masculino. Em benefício da ciência, mulheres entraram nos laboratórios e se submeteram aos maiores sacrifícios e humilhações, a fim de serem experimentadas por pesquisadores idôneos e competentes. São tantas as personalidades femininas que colocaram suas faculdades maravilhosas à mercê das vontades de encarnados e desencarnados, que se torna difícil, se não impossível, registrar a trajetória de todas elas em uma só obra. Constituir-se-ia em uma enciclopédia, assim mesmo incompleta, devido a determinados fatores. Devemos lembrar que, infelizmente, no campo da mediunidade, muitas médiums se conservaram no anonimato e desconhecidas suas realizações, ou porque não foram pesquisadas ou porque os fatos extraordinários que produziram não vieram ao conhecimento do público. Existe, ainda, o problema da manutenção da privacidade. Por exemplo, as meninas que colaboraram na codificação da doutrina espírita, lamentavelmente, não tiveram divulgados os seus dados pessoais, em prejuízo da pesquisa histórica do movimento espírita mundial. São, apenas, citadas em passante na Revue Spirit. Por que Allan Kardec teria agido dessa forma? Por preservação da pessoa diante da sociedade. Uma delas, Celina Becquet, adotou o pseudônimo Japhet por pressão de sua própria fama. Outras, também por questões pessoais, adotaram nomes fictícios, como Eva Carriere, Margery Crandon e Elizabeth Desperance. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de março, por Feijão.